Olá, eu sou o Blitai e hoje eu vou trazer para vocês 3 dicas para você aí que quer narrar a campanha Coração de Rubi, uma das primeiras aí, né, se não a primeira jornada heróica de Tormenta 20. Coração de Rubi foi lançado para jogar, né, com um sistema que estava saindo do Tormenta 20, essa repaginação que aconteceu lá em meados de 2019, 2020, enfim. E nós temos aqui a campanha, né? Vocês percebam que ela tem todo um formato diferente, justamente por essa proposta de sair praticamente junto com um livro de regras, né? Para você já começar a jogar e tal. Então ela tem, sim, algumas especificidades. Quando a gente pega esse material aqui para comparar com as outras jornadas heróicas que já saíram ao longo do caminho, principalmente com Guerra Artoniana, por exemplo, vocês vão perceber que existem grandes diferenças, né? A começar pela quantidade de conteúdo. Apesar de as duas aventuras terem a proposta de levar os jogadores do nível 1 ao 20, nós temos aqui uma grande diferença de conteúdo, porque esse livro em si, né, tem 128 páginas, enquanto Guerra Artoniana tem quase 480. Então, existem diferenças e isso acaba refletindo em como a campanha se desenrola, e é sobre isso que eu quero falar hoje aqui também. Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí e vem comigo para saber essas dicas. E claro, lembrando que tudo isso é apenas a minha então, a minha opinião aqui, cada um tem a sua, e eu tenho certeza que você pode nos ajudar complementando o vídeo com mais dicas no comentário sobre como que você fez para narrar Coração de Rubi, quais foram as mudanças que você apresentou, tá? Esse vídeo em específico, ele está sendo feito a pedido de um dos membros do canal, a quem eu agradeço muito, tá bom? Eu, lógico, né, sempre tento pegar e fazer vídeo sobre os pedidos de todo mundo que comenta nos vídeos, mas às vezes esse processo ele demora um pouco por conta do jeito que eu me programo, que eu gravo vídeo, etc. E os membros tem uma prioridade porque eles apoiam financeiramente o canal. Mas eu agradeço a todo mundo pelas ideias de vídeo, em especial aos membros, tá? Então muito obrigado. Vira um membro você também, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Por apenas R$3 por mês você vira membro do canal, ajuda demais. E tem vários benefícios extras, como por exemplo, pedir um vídeo, tá bom? Eu sei que é coisa pouca, mas é uma maneira de recompensar a galera que apoia o canal de alguma forma, tá? Então muito obrigado e vamos nessa. Olha, Coração de Rubi, ele vai tratar sobre, primeiro, a Tormenta, né, o que é algo muito interessante. Eu pensei muito em essa ser a campanha do canal quando eu tava planejando ao invés de Guerra Artoniana, porque eu queria muito algo que fosse contra a Tormenta. Mas justamente por conta dessa diferença de conteúdo e pelo lançamento de Guerra Artoniana, eu acabei optando pelo lançamento. Mas Coração de Rubi, ela tem, sim, uns detalhes que são muito interessantes, principalmente o plot twist do final, que precisa ser muito bem trabalhado. Isso é algo importante de ressaltar aqui, né? Esse vídeo, ele é para narradores, ele é para mestres de RPG. Se você pretende jogar Coração de Rubi, talvez você tome leves spoilers aí da aventura, tá? Então eu não sei se é tão recomendado assim. Basicamente, galera, Coração de Rubi, ele vai falar pra gente sobre aventureiros em início de carreira, né, pessoas que estão começando ali os primeiros passos na direção de serem aventureiros, e escala fortemente com a desculpa ali do aço de rubi, que é o material especial que advém da Tormenta para fazer armas e armaduras e outras coisas, né, e concede bônus por conta disso, e escala até libertar uma cidade de uma área da Tormenta, né, o que é algo muito legal, bem grandioso e tudo mais. E eu tenho a dizer sobre as dicas, vamos lá. A primeira delas é o seguinte, tá? Eu acho que é muito importante você fazer com que os jogadores se importem com o local. A grande parte da campanha se passa no reino de Zakharov, o reino das armas, né? O reino da forja e tudo mais. Então, é interessante que os jogadores se preocupem aqui. A principal motivação para eles limparem o reino de uma área da Tormenta é eles fazerem parte daquele reino, é eles estarem ambientados naquele reino, terem famílias, pessoas que eles se importam. Eu acho que isso é muito importante, né? Como que você pode fazer os jogadores se importarem com o reino, com o local em si? Você pode fazer com que você dá pequenos incentivos no BG, pedindo para eles relacionarem o BG com o reino de Zakharov, ou o próprio Yuvalin, mais importante ainda, né? Que é a cidade em que tudo começa a acontecer. Eles também precisam se importar bastante com o Yuvalin dentro da história. Então você dá pequenos incentivos já no BG, incentivando isso. E eu acho que é muito legal também você oferecer para eles, assim, olha, quem quiser fazer o personagem dentro do reino de Zakharov, a história dele envolvendo o reino de Zakharov, eu vou dar aqui uma das origens regionais. O suplemento Atlas de Arton, ele trouxe pra gente origens bem interessantes que são regionais, ou seja, voltadas para aqueles personagens que nasceram ou passaram a maior parte da sua vida naquele reino específico. Eu acho que isso aqui pode vir muito bem a calhar. Eu sempre, nas minhas mesas, eu
falo para os jogadores, olha, vocês podem pegar uma origem do livro de regras e também eu vou permitir que vocês peguem uma origem adicional regional do reino em que vocês nasceram ou passaram a maior parte do tempo da vida de vocês. Isso incentiva bastante os jogadores a se interessarem pelo conteúdo daquele reino, a irem pesquisar, saber mais sobre aquele reino e realmente fazer o BG com aquilo. Então é uma estratégia bem legal que eu tenho usado e tem dado muito certo. Eu recomendo aí você fazer isso também. Deixa eles pegarem uma dessas duas origens regionais. É um incentivo bem interessante para eles realmente colocarem o BG em foco dentro da aventura. E isso já vai dar vários pontos e ótimos ganchos para você, narrador, aproveitar o BG dos jogadores dentro do reino de Zakharov, mas também trazer essa importância que eles precisam ter com o reino. Afinal de contas, se eles não se importarem nem um pouco com o Zakharov e, né, os esforços que são necessários para tirar aquela área da tormenta de lá ou, né, para fazer conquistas em nome do reino, não será tão importante assim. Então acho que isso é muito legal. Eu coloquei também aqui, né, a máxima, o BG se passa no local. Então é bem legal que no começo, quando eles estão iniciando a carreira de aventureiros, você faça uma ambientação bem legal no primeiro episódio. Você não precisa já começar com a galera com tudo indo pra cima, né? Eu faria o primeiro episódio só de ambientação. Como que esse aventureiro vive dentro de Yuvalin, né? Como que é o dia a dia dele, qual é a rotina que ele tem num dia normal de semana, ele encontrando amigos, familiares, começando a carreira de aventureiro e aí sim encontrando os demais personagens, mas eu começaria passando um, por mais que isso seja demorado, eu acho que cria uma ambientação muito legal e faz com que ele perceba, nossa, essa aqui realmente é a minha cidade, é aqui que eu moro, eu preciso me importar com ela. Então, eu acho que isso aqui é bem legal, então a primeira dica é essa, use artifícios aí, maneiras, para que os jogadores se importam, façam com que os seus personagens se sintam parte e se importem com o Zakharov e Yuvalin, principalmente, que é a cidade em que tudo começa, tá bom? A segunda dica que eu tenho pra vocês é faça interlúdio entre os reinos, tá? Isso aqui é algo bem importante. Se a gente dá uma olhada aqui no livro, né, do Coração de Rubi, vocês vão ver que ele tem todo um espaço ali que se passa em Aslofia, por exemplo. E eu acho, assim, né, totalmente minha opinião, eu acredito que a aventura, ela dá uns cortes meio brutos. Ela para de um ponto e já começa em outro muito longe. Eu não sei o quanto isso é saudável para a percepção de realidade e imersão dos personagens. E aí vai muito do seu grupo, né? Isso aqui é bem algo situacional. Mas, na minha opinião, eu aproveitaria esse espaço entre os reinos para fazer com que rolasse ali um interlúdio focado em BG de os aventureiros, um ou dois deles, né? Então, no caminho até Aslofia, de Zakharov até Aslofia, eu queria que acontecessem mais coisas mais detalhadas, e é ótimo isso para fazer com que eles se envolvam com o BG. Então, sabe aquele problema que estava no BG, aquela situação pendente de se resolver? É um ótimo momento para aproveitar isso, e nesse interlúdio, né, como o caso de Zakharov para Aslofia, é um momento perfeito para você desenvolver o BG dos seus jogadores e resolver aqueles problemas ali. E tem outros momentos situacionais dentro da aventura em que isso é possível, tá? Em que isso é permitido. Então eu acho que isso é bem legal, né? Aqui na aventura 3, a galera vai lá pro Reino dos Mortos. Eu acho que é um dos momentos gancho para você aproveitar. Tem momentos depois? Tem. Depois nós temos aqui Victória, o Mercado das Nuvens, né? Pode ser algum outro momento para desenvolver BG de mais jogadores, de mais personagens e assim por diante. E por fim, galera, a minha última dica e talvez a mais importante delas aqui é: faça com que os seus jogadores descubram sobre o Aço Rubi. Eu acho que a aventura, ela começa muito partindo do ponto de que, olha, os seus jogadores, eles são apenas aventureiros, eles são apenas mercenários, assim, contratados pelo inventor para fazer com que o inventor progrida nas suas experiências, né, nos seus projetos. Mas eu acho que você poderia ir além disso. Eu, como narrador, faria com que o Aço Rubi fosse uma novidade no mundo de Arton, que eles soubessem muito pouca coisa ainda sobre ele, sobre suas propriedades, sobre a forma de manipular esse material raro, e faria com que os jogadores, eles não fossem só aventureiros a comando daquele inventor para descobrir as coisas e evoluir os projetos dele, mas que os próprios aventureiros fossem os inventores, os descobridores, os forjadores, que eles mesmos estivessem interessados no Aço Rubi para desenvolver aquele material. Então eu iria um passo além ali na adaptação. Isso pode parecer um pouco difícil a início de conversa, né? Mas
tudo depende ali de uma sessão zero e dessa proposta. Olha, o que vocês acham de, além de vocês serem apenas combatentes ali, aventureiros, vocês também irem um pouco além? Nós temos várias novas classes e classes variantes que a gente já abordou aqui no canal que integram muito bem com relação a isso, né? Nós temos ali a classe do variante do alquimista, nós temos o próprio inventor clássico, que trabalharia muito bem com essa situação, nós temos agora a classe do burguês, ou a classe nobre, para fazer investimentos. Então, o cara quer investir no aço rubi porque ele quer ganhar dinheiro em cima disso. O burguês cai muito bem nisso, né? Eu sou investidor de aço rubi, e vocês criam ali uma própria organização para fazer a situação rolar e tudo mais. Então eu acho que eu daria esse passo além para que, além deles fizessem os experimentos fossem atrás dos projetos do inventor, eles trabalhassem realmente em conjunto com o inventor, evoluindo as pesquisas e fazendo descobertas do aço rubi, como se nesse mundo fictício de Arton, o aço rubi ainda não tivesse sido tão conhecido, né? As pessoas não soubessem muito sobre ele. Acho que eu faria mais essa questão do mistério também, e de descobrirem mais aspectos do aço rubi, como que isso pode ser utilizado em armas, em armaduras e outras coisas, tá bom? Então eu até coloquei aqui, né, inventores, pesquisadores, investidores. Tem várias formas de você abordar a participação dos seus jogadores aí no aço rubi, não é só descobrindo formas, né, mas também, cara, armeiros, né, o ofício de armas em Zakharov é muito presente, então dá pra eles serem forjadores. Eu acho que eu daria esse passo além, tá? Então inclua-os mais na proposta da campanha. E aí eu acho que fica como final aqui, regra bônus, fazer com que o nosso grande inventor ali, né, o pesquisador que está atrás do aço rubi, vou tentar evitar spoilers, né, mas vocês já sabem, ele é um personagem crucial. Eu acho que eu faria ainda ele mais parceiro dos jogadores, sabe, estar mais em cima, ali sempre presente, e ele precisa ser realmente um parceiro dos jogadores, para dar o efeito lá no final, para os desenrolares que acontecem. Eu acho que ele precisa estar mais presente na aventura, eu acho que ele aparece pouco, ele poderia estar mais, então eu deixaria essa regra bônus aí, menção honrosa, incluir mais aqui o nosso amigo investigador dentro dos planos aí. Ele tem que ser mais presente no grupo, ele precisa ser mais ativo ali com os jogadores e principalmente desenvolver relações com eles, né? Ele precisa ser mais amigo ali da galera. De modo geral é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Você que já narrou Coração de Rubi, fala pra mim quais foram as principais dificuldades que você sentiu. Você teve essa mesma percepção que eu, de que o espaço entre as aventuras precisa ser mais desenvolvido, de que esse inventor aqui, que é um personagem principal, talvez o NPC mais importante da campanha, ele precisa estar mais presente? Eu senti bastante isso lendo a aventura, e essas são as dicas que eu tenho aí para passar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal, obrigado, e tchau, valeu!